chegamos então na revogação. Olha, para a gente relembrar, tá? A anulação, o ato administrativo, ele tem um vício, ele tem uma ilegalidade. Então, o ato administrativo ele vai ser retirado do mundo jurídico, né, por causa dessa ilegalidade, né? E aí a gente tem as possibilidades de atos nulos, são aqueles plenamente nulos, absolutamente nulos, é uma nulidade absoluta, em que eles não cabe a eles nenhum tipo de convalidação. E a gente tem aqueles relativamente com a nulidade relativa a nulidade relativa que diz respeito aos atos anuláveis, que são aqueles atos que podem ser convalidados. E agora a gente chega na revogação. A revogação diz respeito à oportunidade e à conveniência. Então, na revogação, eu vou ter a extinção de um ato administrativo válido, certo? Que tem plena possibilidade de produzir seus efeitos, mas que por algum motivo de oportunidade e conveniência, a administração resolveu então revogá-los. Então, é importante a gente perceber que a revogação ela vai atingir um ato administrativo que está em conformidade com a legislação, um ato administrativo legal, e que tem condição de produzir efeitos. Então, por isso mesmo que os efeitos da revogação, eles serão ex nunc, ou seja, dali por diante, certo? Exatamente para preservar os direitos adquiridos já relacionados àquele ato administrativo. Afinal de contas, o ato é legal, então pode produzir seus efeitos normalmente, certo? Então, nós temos aí alguns limites, né, para a revogação. Vejam vocês. Primeiro, que a revogação ela não deve atingir atos vinculados. Ora, por que não? Porque o ato vinculado, né, ele é um ato em que não cabe à administração julgar se deve ou não expedi-lo. Então, somente os atos discricionários que estariam passíveis aí de uma revogação, certo? Em relação aos atos que já exauriram seus efeitos. Ora, se o ato ele já exauriu seus efeitos, ou seja, se ele já se propôs, aquilo que ele se propôs ele já executou, ou seja, ele já perdeu inclusive a sua eficácia nesse caso, não tem mais sentido eu falar em revogação, certo? Outra situação, os atos que a competência se exauriu, ou seja, aqueles atos em que a autoridade competente não é mais competente. Ora, se não é mais competente, se já passou por uma outra autoridade administrativa, a competência daquele ato, então a gente percebe que essa competência, ela extingue também a possibilidade de revogação. Só é competente para revogar o ato aquele que tem competência para expedir o próprio ato. Outra situação importante aí diz respeito ao fato de que os meros atos administrativos, eles também não podem ser objetos de revogação. Ora, os meros atos administrativos, que são aquelas certidões, atestados, votos, são meros atos administrativos. Eles têm, né, aquelas características de forma de ato administrativo, não o seu conteúdo. Então, eles não têm, né, a possibilidade de revogação, porque os efeitos dele são decorrentes diretamente da lei, são estabelecidos na lei, e eles apenas atestam situações que já existem, né? Então, não tem sentido falar em revogação deles. Também não pode ser revogado os atos que integram um procedimento. Então, aqueles vários atos, né, dentro de um procedimento que um ato novo acaba precluindo em relação ao ato anterior, também não vou poder ter aí a possibilidade de revogação. E ainda aqueles atos que geram direito adquirido. Aqui, inclusive, em relação aos atos que geram direito adquirido, nós temos, que nós já falamos, inclusive aqui, a súmula 473 do STF, que diz respeito exatamente a essa questão da revogação e da anulação, e que é muito clara em relação à proteção aos direitos adquiridos, né? E a situação da possibilidade de revogação dos atos. E por fim, eu quero lembrar a você que só pode revogar um ato administrativo quem tem competência para editar aquele ato administrativo. Se eu tenho competência para emanar aquele ato administrativo, eu também vou ter competência para revogá-lo. Mas se eu não tenho competência para praticar aquele ato, não tem sentido eu ter competência também para revogá-lo. E assim a gente termina, né,
a extinção, o capítulo que a gente estava falando aqui sobre a extinção dos atos administrativos, as aulas sobre a extinção dos atos administrativos. A gente termina aqui com a revogação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma coisa obscura, com alguma dúvida, não hesitem em perguntar, tá bem? Estou disponível. Espero que vocês tenham gostado das aulas que eu gravei. Gravei com muito empenho para que vocês pudessem aproveitá-las ao máximo. Espero que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa para vocês. Muito obrigada pelo semestre, né? Muito obrigada pela experiência de conhecê-los, mesmo que deste modo virtual. Eu espero realmente que vocês tenham uma carreira e uma vida acadêmica ainda pelos próximos anos na universidade muito boa e muito frutífera, tá bom? Estou aqui disponível para qualquer coisa. Muito obrigada. Tchau, tchau.